Conheço alguns deles também. Também da igreja mandar mensagem para esses irmãos hoje de manhã está aqui cultuando conosco. Entre eles o nosso amigo Bira, a irmã Silvana. Está agora atividade, não é isso? Como ele respondeu. Muito graças a Deus pela presença de vocês aqui também, viu? Ao nosso respectivo pastor Márcio. É uma honra muito grande, viu, pastor? Estar aqui, conhecê-lo. Fico tremendo. Estive aqui da outra vez, fui muito bem recepcionado por essa comitiva aqui também, a minha retaguarda. Vosso sogro, não é isso? Estou bem informado. O presbítero Alex, um grande amigo. E o presbítero Petinho. Outra vez ele não estava aqui, mas hoje está, com a glória de Deus. Esqueci de alguém? Se eu for falar, eu conheço todo mundo aqui, viu? Gilberto, família abençoada ali. Valdeci tem sido uma família também intercessora, abençoadores das nossas vidas, amém? Sem mais delongas, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus? Aplauda o Senhor pela vida desses irmãos nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 21, a partir do versículo 21. Quantos encontraram? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos, em nome de Jesus, a todos, viu? A todos os senhores, à frente, a minha retaguarda, o meu profundo respeito, admiração e reverência, pois sei que todos aqui têm potencial maior que eu. É a graça do Senhor que nos traz aqui esta noite. Eu não espero nada do presbítero Paulo, eu sou humilde, a voz é grossa, mas só fala se o Espírito Santo deixar, viu? Não deixar, não fala nada. Amém? Vamos lá? Juntos. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, a mulher era Cananeia, que saíra naquelas cercanias, clamou como: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. minha Filha está miseravelmente endemoniada. Vamos lá no 25? Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu-lhe e disse: Ó mulher, como que Jesus falou, irmãos? ó mulher, Grande é a tua fé, seja isso feita para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Curva sua cabeça em nome de Jesus e interceda aí por mim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Senhor, o Senhor é o mentor. Senhor, ó Pai querido, é quem nos usa conforme a tua vontade, o teu querer. Reconhecemos, ó Pai, a nossa total dependência em Ti e precisamos ouvi-lo, Senhor. Por isso eu imploro, ó Pai, a minha alma anseia por Ti, a Tua igreja anseia por Ti. Fala conosco segundo a Tua vontade, sob a direção do Teu Espírito nesta noite. Assim Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Queridos, Mateus ou Levi, publicando, faz questão em mencionar, em parentesiar em todas as suas assinaturas biográficas ou bibliográficas, Zaqueu ou Mateus, parêntese, o publicano, sendo ele um dos evangelistas sinóticos. Sinóticos significa visão conjunta, amém? Amém. Mateus faz questão de lembrar quem ele foi,
Publicano era um cobrador romano de impostos dos judeus, e ele não tinha maneiras convencionais. Ele era visto como um dos maiores pecadores da época. Então Mateus faz questão de dizer que foi publicano. Entendo eu que para mostrar que antes ele era publicano, mas que depois que se encontrou com Jesus, ele passou a ser apóstolo, evangelista. Glória a Deus. Um pescador de almas para Jesus. Eu acho interessante que Mateus procura destacar algumas coisas que me dão base para entender essa história desta forma. A palavra de Deus vai dizer, segundo o Evangelho de Mateus, que Jesus vinha de um embate ferrenho, severo com os fariseus. Os fariseus procuravam por vários jeitos, de vários modos, atacar o ministério de Jesus, parar o ministério de Jesus. Segundo a palavra de Deus, eles mandam, quando Jesus sai da Judéia e vai para Jerusalém, a história vai dizer que os fariseus mandam alguns dos seus principais ir ter com Jesus em Jerusalém para o interrogar, para que eles pudessem encontrar ocasião contra, ou ocasiões contra Jesus. Meu Deus. A história vai dizer que como os fariseus não conseguem encontrar nada, e isso diga-se de passagem por causa de inveja. Se não me falha a memória, Mateus 23, Marcos 16 vai citar que eles procuravam algo contra Jesus porque tinham inveja do ministério de Jesus. A história vai dizer então que Jesus, eles vão buscar agora contra Jesus o seguinte: os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer. Então isso era uma tradição dos anciãos judeus, segundo a lei dos fariseus, segundo o legalismo deles. A história vai dizer que então eles vão até Jesus e dizem: por que seus discípulos não lavam as mãos para comer? Ora pois, eles só comiam depois de lavar as mãos por inúmeras vezes, e diziam que os discípulos estavam comendo com as mãos impuras. Meu Deus. A resposta de Jesus: o que mata ou o que contamina o homem, meu Deus, não é o que entra na boca, porque o que entra na boca logo vai sair do homem. O que contamina o homem é o que sai da boca. Meu Deus. Porque o que sai da boca procede do coração. Então, antes de falar qualquer coisa, é melhor a gente pensar. Amém? Uma palavra lançada, diz o orador, ela não volta mais. Uma vez que foi dita, não tem como engolir de volta. A comida, se ela fizer mal, a gente regurgita, a gente sabe como, mas de alguma forma ela sai. A palavra, depois que sai, não entra. Amém? Amém. Então entenda, Mateus vai dizer que depois disso, Jesus, percebendo que eles buscavam ocasiões contra eles de forma severa e contínua, ele vai para as partes de Tiro e de Sidom. Jesus está saindo do território dos judeus, do território dos israelitas. A história vai dizer que Jesus agora tem um lugar preparado para ele chegar, tem um lugar preparado para ele pousar. E Jesus deixa bem explícito, se não em Mateus, em Marcos, que não queria que ninguém soubesse que ele ali estaria. Mas tem um negócio que é particular em qualquer lugar: ninguém consegue esconder a presença de Jesus, mesmo que essa pessoa queira. Meu Deus. Você percebeu que você deu glória um monte de vezes aqui? Que você já deu aleluia um monte de vezes? Glória a Deus. É porque Jesus está nesta casa e a presença dele é notória. Aleluia. Segundo a palavra de Deus, logo uma mulher fica sabendo que Jesus estava ali. Esta mulher
era de origem cirofenícia, cananeia, ou seja, estrangeira. A história vai dizer que esta mulher, quando ouve dizer que Jesus estava às bandas de Tiro e de Sidom, ela vai correr ao encontro de Jesus. O primeiro contato desta mulher com Jesus é: Jesus, ou Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Segundo a palavra de Deus, Jesus não lhe responde, mas eu tenho certeza que fica comovido. Eu vou lhes explicar por quê. Certa feita, o cego Bartimeu estava clamando a Jesus pelo caminho. E Jesus, ainda que tendo passado do cego, Jesus ouve um clamor diferente no meio da multidão. Jesus, filho de Davi. Se eu fosse falar a filosofia do cego, ia tomar algum tempo. Mas vamos lá entender por que é que eles clamam filhos de Davi. E se eu bem me lembro, isso só aparece 2 vezes na Bíblia Sagrada, alguém o chamando de filho de Davi, a não ser as profecias messiânicas. Quando eles proferem, ou quando a mulher profere Jesus, filho de Davi, ela está falando das origens terrenas de Jesus. O que são as origens terrenas de Jesus? Jesus é filho de José. Jesus é de origem judaica. Jesus é da origem de Davi. Voltemos um pouco à genealogia de Jesus ou de Davi. Segundo a palavra de Deus, Davi era filho de Jessé, que era filho de Obed, que era filho de Boaz. A história aqui começa a ficar bastante interessante, porque Boaz ou Obed era filho de Boaz e Ruth. Ruth, para quem não se lembra, era a nora, uma das noras de Noemi. Lembremos a história, quando os filhos de Noemi morrem, que ela não tem mais filhos para entregar para suas noras, que ela diz: olha, voltem para suas terras, voltem para suas origens. Eu conheço o senhor de algum lugar, eu vou lembrar de onde. Eu conheço ele, não é daqui ainda, eu lembro dele de algum lugar. Aí esta mulher, a sua sogra, fala com as mulheres: olha, voltem para suas origens, voltem para suas terras. Suas terras eram Moabe. Ruth era moabita. A outra nora era moabita. A história vai dizer que Ruth, naquele exato momento, vai se converter ao Deus de Israel, porque ela vai olhar para sua sogra, que é israelita, e vai dizer: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Ela está, aleluia, se convertendo ao Deus de Israel neste exato momento. É muito interessante a história genealógica, ou a origem genealógica de Jesus, porque eu volto mais a Raabe. Raabe aparece na linhagem genealógica de Jesus, sim ou não? Quem foi Raabe? Alguém sabe me dizer? Prostituta. Raabe foi uma prostituta. A história vai dizer que Raabe, quando Josué envia espias a Jericó para espiar a terra, estes homens vão à casa de Raabe, uma prostituta. A história vai dizer que Raabe os recebe. Logo, os homens da cidade de Jericó percebem que aqueles homens estão indo lá para olhar, para espiar a terra. Então eles vão até a casa de Raabe procurando matar os espias que ele tinha enviado, Josué. A história vai dizer que Raabe vai esconder os espias no terraço, para algumas traduções, no eirado da casa, não é isso? E então ela, a partir daquele momento, tem a vida dos espias em suas mãos, mas ela era uma prostituta. Segundo a palavra de Deus, Raabe vai olhar para eles e vai dizer: olha, eu tenho certeza que o Deus de Israel já entregou essa cidade na mão de vocês. Vocês vão tomar a cidade mesmo. Raabe tinha convicção
no Deus de Israel. Aqui ela já está se convertendo ao Deus de Israel. Aí ela fala assim: só que tem um porém, vou fazer um negócio com vocês. Assim como eu guardei a vida de vocês, vocês vão guardar a minha vida e a vida da casa do meu pai. Quando vocês tomarem esta terra, vocês vão ter que jurar para mim, jurar, prometer, que vocês não vão matar ninguém na minha casa, da casa de meu pai, meus irmãos, minha família, minha mãe, não vão. Eles falaram: nós vamos fazer um trato contigo, ó. Você vai pegar um fio de escarlata, um fio vermelho, e pendurar na sua porta. Quando vier a destruição, se o fio estiver na sua porta, Meu Deus, não vai acontecer nada na sua família. Agora, se não tiver, a gente vai ser inocente do sangue de quem morrer lá. Se alguém sair da casa, vai morrer também. Vou começar a liberar aqui, sabe por quê? Porque esse culto hoje é profético, foi fechamento de campanha. aleluia, glória a Deus. Primeiro, Jesus está usando uma prostituta para salvar o resto da casa. Meu Deus, Deus está usando uma prostituta para salvar o resto da família. Sabe o que é? É que a minha vista humana, ela é pequena demais. Às vezes eu olho para um camarada e falo: esse é um traficantezinho, esse é um qualquer. Deus lá de cima está olhando e está falando: vai ser um profeta. glória a Deus. Às vezes estão olhando para dentro da tua casa e estão falando assim: aquilo lá não vai dar em nada, Meu Deus, aquilo lá não vai terminar em nada. Deus lá de cima está olhando e está falando assim: ó, de lá de dentro da tua casa, eu já me provi lá de um profeta, de um sacerdote, de um levita, de um pregador da minha glória a palavra. Deus. Segundo a palavra de Deus, quando eles vão rodear a terra 6 dias, para a gente voltar para Cananéia, eles rodeiam a terra 6 dias, o povo de Israel, e no 7º dia dão 7 voltas em volta da terra, e a ordem era para que eles gritassem e tocassem buzina. Quando a arca entrasse, eles gritariam e tocariam buzina. Raabe, para quem não sabe, eu acho que tinha aproximadamente 6 metros de largura o muro, é isso, pastor? Não estou me lembrando bem, aproximadamente 6 metros de largura. Então imagina só um muro de 6 metros de largura. Ela habitava, ela morava em cima do muro. É a única pessoa que eu vejo em cima do muro que se dá bem na Bíblia, viu? Ela morava em cima do muro. A história vai dizer que quando eles entram, que a arca entra, o que acontece com o muro? Cai. O muro vai ruindo, a muralha, do início ao fim, ela vai ruindo. Mas quando chega na casa de Raabe, a destruição dá um pulo. Glória a casa de Deus. Raabe permanece de pé. Não, Glória a Deus. você não entendeu nada. Glória a Pode Deus. estar caindo tudo à tua volta, meu irmão. Deus. Pode estar desabando tudo à tua volta. A tua casa, a tua família, aleluia, Glória a teu Deus. ministério vão permanecer de pé, de pé, de pé, de pé, Glória a porque você está debaixo da promessa. Você foi selado, marcado pela promessa. Glória a Deus. Deus Santo, Você aleluia. está debaixo da promessa. Deixa o muro cair, deixa a cidade estrondar. Se você tem promessa, se você foi selado, a tua casa vai permanecer. Aleluia. Glória a A Deus. glória de Deus, Pai. Se você acredita e toma posse, Glória a abra Deus. tua boca e dê um brado de glória para Ele. Aleluia. Glória a Deus. É de lá que sai a linhagem genealógica de Jesus. Raabe entra na linhagem. Entra porque Deus não olha como eu olho. Deus não olha como você olha. Verdade. Deus tem um olhar diferente. Então quando alguém fala, só para você entender que quando alguém fala filho de Davi, chama a atenção do mestre. Ele se desperta. Atenhamos os nossos detalhes, os nossos olhos aqui, para entender que esta mulher, segundo o historiador, vai caminhar aproximadamente 8 horas atrás de Jesus. A gente lê em 5 minutos, mas é aproximadamente uma história de 8 horas. Segundo a palavra de Deus, tem um momento que ela está na rua clamando atrás, mas Marcos vai falar lá que tem uma mesa, e se tem uma mesa está dentro de... Então ela caminhou com Jesus na rua, pelas partes de Tiro e de Sidom, e entrou dentro da casa. Agora ele está dentro da casa e os discípulos falando antes que ela entre: ó Jesus, despede que ela vem andando atrás de nós. Só que tinha um porém, Jesus veio para pregar para os judeus.
Jesus não veio para pregar para os gentios, não naquela época. Então tinha que se cumprir a profecia de pregar para os judeus primeiro. Então Jesus olha para eles e diz: olha, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Jesus aqui está dizendo: primeiro eu vou pregar para os judeus, para depois esparramar para cá. Jesus tinha saído para ter um fôlego, tomar um fôlego, se aliviar da pressão farisaica. Mas a história vai dizer que essa mulher vai atrás de Jesus. Então, os discípulos pedem para Jesus. Jesus diz: olha, primeiro eu vou pregar para os judeus, mas ela vem atrás. Aí vai chegar um momento que Jesus entra na casa. Quando Jesus entra na casa, a história vai dizer que essa mulher se prostra aos pés de Jesus. Aí aqui vem um costume gentio. Segundo a história dos gentios, se ela entra na casa e fica de pé, ela seria retirada. Se ela entra e senta com Jesus, aí que ela seria retirada mesmo, porque aqui sentar no grego significa intimidade. Então ela seria retirada da casa. Mas a Bíblia diz que ela se prostra. A Bíblia diz que ela se prostra. Quando ela se prostra, ela está dizendo para o gentio ou para quem está na casa: eu sou dependente de vocês, eu preciso de vocês. É a única regra que tem para um gentio não retirar, ou que não retirasse ela de dentro da casa dele. Então vou te dar, aleluia, vou passar mais uma visão para você. Tem um jeito que ninguém toca você, tem um jeito que ninguém toca a sua família, tem um jeito que ninguém mexe na tua história. Não é em pé, não é sentado, não é deitado, é prostrado, de joelho, não toca. Talvez você olhe para você e não entenda porque você está de pé até hoje. Talvez você olhe para dentro da tua casa e não entenda porque a tua casa permanece firme e viva até hoje. É porque entra noite, sai noite, entra dia, sai dia, e você está prostrado. E quem está prostrado tem resposta e atenção no mestre. E aí ninguém pode tocar. Ninguém. Aleluia. Tá pegando? Tá? Aplauda o nome do Senhor Jesus aí. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado pelo fundo, viu, David? A segunda parte aqui da promessa, da adoração. Se não me falha a memória, a última mulher sirofenícia que entra na história de Israel é conhecida como Jezabel. Quem se lembra de Jezabel? Jezabel nasceu assim, da origem. Vou fazer agora, eu sei. Meu pai está indo embora, rapaz. Olha só, Jezabel, ela entra na história de Israel assim. Quando Salomão foi construir o templo, Salomão vai fazer uma aliança com Irão, o rei de Tiro e de Sidom. Morreu Irão, entra, se não me falha a memória, Etibaal na transação, no negócio. Quando entra Etibaal, ele quer fortalecer, ele quer estabelecer a aliança com Israel. Sabe como que ele estabelece? Pega a filha dele, que é uma pagã idólatra chamada Jezabel, casa ela com um danado do pagão idólatra também, que entrou lá e fez pior que todos que tinham vindo antes dele, Acabe, e casa Jezabel com Acabe. A história vai dizer que aqui fica uma aliança estabelecida, mas olha só o que acontece. Segundo a palavra de Deus, o historiador vai dar números. Em 10 anos de reinado, Jezabel vai mandar assassinar, vai eliminar aproximadamente 6.500 profetas do Deus de Israel. A idolatria chegou a tamanha expressividade que isso vai culminar no cativeiro assírio e no cativeiro babilônico para Israel, por causa da idolatria, do paganismo implantado por Jezabel em Israel. Ou seja, a última mulher que entrou em Israel, a última mulher de Tiro, a última mulher sirofenícia que participou da história de Israel,
ela entra, aleluia, causando um desastre, uma derrota, uma aflição para o povo de Deus. Ela entra tentando eliminar, erradicar a fé na palavra do Deus de Israel. Nada mais justo que a outra mulher que entre e fique eternizada na história de Israel, entre se prostrando e adorando ao Deus de Israel. Então agora essa mulher vai ficar eternizada porque ela se prostrou, porque ela adorou ao Deus de Israel. Segundo a palavra de Deus, quando ela adora, ela tem a resposta que talvez nem eu e nem você gostaríamos de ter. Glória a Deus, aleluia. Jesus olha para ela e diz: não convém tirar o pão da boca dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Marcos vai dizer: não convém tirar o pão da mesa dos filhos e entregá-lo, dá-lo aos cachorrinhos. Aí a gente entra num costume judeu. Todo mundo, eu já vi muita gente dizer: nossa, Jesus chamou aquela mulher de cachorra. Não, Jesus chamou ela de estrangeira, o que era ela. Apóstolo Paulo, se não me falha a memória, João também vai dizer lá em Apocalipse, em sua revelação, que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras. Quando ele fala cães, ele não está falando de cachorro. Cachorro não tem alma, gente. Cachorro não vai para o céu ou inferno. Cachorro morreu. Ele está falando de estrangeiro. É uma linguagem judaica. Então o povo entendia bem. E ela, mesmo não sendo judia, você vai ver que ela entendeu também. O que acontecia? O judeu, quando passava um estrangeiro pela sua terra, ele tinha a obrigação, era um costume, ele ajudar aquele estrangeiro, ele dar comida, mas depois que ele tivesse alimentado toda a sua casa, depois que ele tivesse alimentado sua família, seus filhos, aí que a casa tivesse comido, ele ia pegar o final, o resto da mesa e entregar para o estrangeiro. Então Jesus está falando com a mulher aqui o seguinte: olha, eu não preguei para que eu tenha que pregar ainda, eu ainda não parei para que eu tenha que falar. Meu Deus. Aí, aleluia, a mulher vai olhar para Jesus e vai falar: eu sei, Senhor, estou entendendo. Meu Deus. Mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Glória a Deus, aleluia. Aqui a mulher está dizendo assim: eu sei do costume judeu. Ela está falando, aleluia, em outras palavras: Jesus, eu quero entrar na sua história também. Sabe por quê? Porque lá atrás Raabe entrou, lá atrás Ruth, Boaz entraram. Tu és o filho, aleluia, de Davi. Eu também quero fazer parte dessa história. Essa mulher vem estudando os costumes dos judeus há muito tempo, porque ela olha para Jesus imediatamente e diz: Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem na mesa. Em outras palavras, ela está dizendo: Senhor, eu entendo que o estrangeiro ele não pode comer enquanto o judeu está se alimentando, mas depois a comida que sobra é minha. Eu me contento, Senhor, não me sobrar daí. Sabe por quê? Porque o que sobrar daí, aleluia, vem para a reedificação, vem para a restauração, vem para a vitória. Aleluia. Aleluia. Aí pegue só para você ver. Ela vai pegar através desta palavra. Não foi do clamor, não foi de se prostrar, mas foi desta palavra, da renúncia, da perseverança. E a palavra da renúncia é da perseverança, que Jesus vai olhar para ela e vai falar: ó mulher, ó mulher. Você viu Jesus falar para mais alguém aqui? Eu vou te lembrar uma pessoa só que Jesus falou isso aqui: o centurião de Cafarnaum. É isso? Que está com um amigo, um criado em casa, muito doente, à beira da morte. Aí o centurião vai até Jesus e fala: Senhor, pelo amor de Deus, vai lá em casa, salva o meu criado, porque ele vai morrer. Jesus olha para ele e fala: vamos para tua casa agora. Ele fala: Senhor, não sou digno que o Senhor entre embaixo do meu teto, não sou digno, porque eu tenho homens também. Eu digo a esse vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, e eu não sei que não sou digno, Senhor. Mas faz o seguinte, libera uma palavra. Lembra que eu falei da palavra no início? Quando é de bênção, irmão, é maravilhosa. Aí olha só, ele fala, o centurião fala para Jesus: só basta uma palavra. Aí Jesus olha para ele e fala: nem em Israel encontrei tanta fé. Nem em Israel encontrei tanta fé. Meu Deus. Jesus está olhando para a mulher aqui e está falando: mulher,
grande é a tua fé. Aleluia. Pessoas que Jesus consegue elogiar a fé, sabe por quê? Porque aqui tem fé e perseverança. E o mais interessante é que quando eu falei de Mateus, que ele é um sinótico, porque os sinóticos, eles sempre vão pregar para os gentios. Quem prega para os gentios, ele prega sinais. Você vai ver que os evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, a visão conjunta, eles falam dos sinais, porque eles estão falando para os gentios. Então os gentios, eles não vinham porque criam, eles vinham pelos sinais. Eles viam Jesus curar, eles viam Jesus operar milagres, eles viam Jesus alimentar a multidão. Então eles vinham até Jesus pelos sinais. Já João não é um sinótico. João, ele dá prioridade a falar das palavras de Jesus. Observe o evangelho de João. João vai dizer que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus prioriza a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque para quem não conhece, ele precisa ver os sinais para crer. Mas a palavra de Deus diz para aquele que crê, que tem fé, basta a palavra. A palavra liberta, a palavra transforma, a palavra dá vida. Aleluias. Então Jesus vai liberar a palavra para a mulher agora, para que a mulher saia dali. E há quem diga, alguns historiadores vão dizer que no primeiro contato, pelo fato dela chamar a atenção de Jesus, se coloque de pé em nome de Jesus. Alguém vai dizer que no primeiro contato, ao mexer com Jesus, ao falar de sua linhagem genealógica, ela está fazendo um mover ali. Ela está mostrando para Jesus um ato de fé e de crença que Ele é o Messias. Então esse milagre se dá no primeiro contato. Só que tinha um porém. Como eu disse, a última cirofenícia